Esta casa é sua. Por isso, Senhor Deus, tu tens liberdade. Tu tens, ó Pai, toda a autoridade para fazer da nossa casa, da casa que o Senhor está aqui. O Senhor é Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa. Se andamos por caminho trôpegos, Pai, tira-nos, Senhor Deus, todo tropeço, Senhor Deus. Fala conosco, meu Deus. Enche-nos da tua presença. Tira de nós o medo, o receio, o ressentimento, a dor, a fraqueza, Pai. Pai, fala com certeza ao nosso coração, Pai. Traz esta certeza ao nosso coração, Pai. Porque tu és o Senhor da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. De Deus, Espírito de Deus. Liberdade aqui.
por linhas certas. Nós é que entortamos, nós é que fazemos errado. Mas o Senhor fala conosco quando damos liberdade. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Dá liberdade a Ele. Deus, Espírito de Deus, tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Graças ao Pai de Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando a sua vida, fazendo do melhor que Ele tem para você, aquilo que você precisa. Às vezes a gente precisa de disciplina, precisa de conserto. Muitas vezes não é legal, a gente não dá para a gente entender certas coisas, né? A gente não consegue, a gente não quer ser corrigido, a gente quer ser acariciado e não corrigido, mas muitas vezes nós precisamos de uma correção, né? Eu estou vendo aqui um texto na Bíblia, onde está em 2 Samuel capítulo 6, quando Davi quis trazer a Arca da Aliança, né? Trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, para a casa de Deus, né? E a Arca da Aliança para Davi era tudo, porque ele era um homem espiritual, era um homem de Deus e queria que Deus fosse a primeira coisa que tivesse. Continuando aqui, vamos iniciar o texto. Quando chegaram, né, estou falando da Arca da Aliança, que saiu da casa de Abinadab, onde Davi, com 30 mil homens, com festas, e foram trazer a Arca. E os filhos de Abinadab, né, Aiô e Uzá, que prepararam tudo, botaram os bois, botaram numa carroça a Arca e foram trazendo. Quando chegaram na ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a Arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali naquele local, ao lado da Arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o Geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o Geteu, durante 3 meses. E ficou 3 meses lá, e o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom. Olha só que coisa, hein? Ficou na casa desse homem de Obed-edom, e a casa foi abençoada em 3 meses. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus de Obed-edom para a cidade de Davi. Vamos lá, amados. Primeiro quero comentar sobre essa questão da reverência, né? Davi trouxe a presença do Deus. É como nós somos inexperientes e às vezes não sabemos o que nós carregamos, né? O que nós aceitamos quando entregamos a vida para Jesus Cristo. Quando você entrega a vida para Jesus, você está entregando que a sua vida seja feita pela vontade de Deus. É uma decisão muito importante, né? É um novo nascimento, é uma mudança de direção, uma mudança de rotinas, uma mudança de muitas coisas, porque nós queremos viver segundo a palavra de Deus. Então é como aquele homem que chegou para Jesus e falou: Jesus, eu sei que tu és de Deus, eu quero saber como é que faz para entrar no teu reino. Aí Jesus falou: eu preciso nascer de novo da água e do Espírito. Então é uma coisa é um novo nascimento, né? É uma metanoia, uma transformação completa da nossa vida com Deus. E isso, lógico, isso vai
com o tempo a gente vai sendo corrigido e aprendendo cada dia mais, não é de uma coisa instantânea. Por isso que a salvação é um processo que você vai buscando todos os dias, cada vez mais se aproximar de Deus quando você tem esses milagres de Deus. Então, amado, ali a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab 20 anos e não aconteceu nada na casa dela. Por quê? Porque não deram valor à arca. Não trataram a Arca da Aliança como devia ser tratada, né? Eu coloquei aqui, né, que ficou 20 dias, foram 20 anos, não foi pouca coisa, né? Muita coisa que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, né? Chama muita atenção esse fato, né? Então a Arca da Aliança era a mensagem espiritual de Deus, era a representação de Deus, né? A arca era uma coisa que muda, e é uma forma, ela é recebida, da forma como é, ou seja, né, ela enriquece, ela é um valor muito grande espiritual, né? E ela ficou 20 anos na casa de Obed-Edom, espiritualmente, né, representa alguém que, mesmo vivendo em ambiente estrangeiro, pagão ou espiritualmente hostil, guardou reverência pela arca da presença de Deus. Então, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab sem grande impacto espiritual em Israel, e em apenas 3 meses na casa de Obed-Edom houve diferença. Então, 20 anos, uma pessoa carregou a arca, carregou a presença de Deus e não houve nada. Ficou uma coisa meio que irrelevante dentro da casa de Abinadab. Alguma coisa de errado tem, porque aonde a presença de Deus, aonde a presença do Senhor está, precisa haver alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa. Então a gente tem que estimular, deixar Deus agir. Amém, queridos? Estão entendendo? Aonde a Arca da Aliança está, Deus vai operar. Mas temos que deixar operar. Se você trancar ele numa sala, pegar ele na casa, o Obed-Edom botou ele lá, um quartinho lá dos fundos e deixou ela guardada lá, não vai fazer nada. Mas se você botar no centro da sua sala, se botar na sua mente, se botar no seu coração, essa Arca da Aliança vai fazer algo para a sua vida. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? 20 anos. Tem cristãos que ficam 20 anos na igreja e não conseguem ter a presença de Deus completa. Ou se não completa, mas uma grande parte dessa presença de Deus. A presença de Deus tem que ser vivida, tem que ser manifestada. Ontem eu falei sobre isso, alguma coisa da autoridade que dá a presença de Deus na minha vida. Autoridade para curar, para libertar, para orar pelas pessoas, para ver o milagre de Deus acontecer e para salvar vidas por reino de Deus. Então essa arca tem que fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida. Ela não pode ser uma coisa inerte. Ela tem que ser algo que faz diferença, né? Então, amados, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos preocupar em fazer a vontade de Deus, né? O que Deus quer. É a mesma coisa, você tem uma presença de alguém importante na minha casa, eu vou recebê-lo com todas as honrarias. Eu vou honrar a presença dessa autoridade, dessa pessoa que é importante, essa pessoa que me fez muito bem, que me agrada. Eu vou tentar fazer agradar. Salmo 37:3, Davi diz: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Então é importante você entender isso. E ali na casa de Abinadab, 20 anos. Então eu falo uma coisa que, quando uma pessoa é cristão, tem que se preocupar, não se conformar com, eu tenho Jesus, eu sou de Jesus, graças a Deus, vou na igreja quando eu quero, eu evangelizo quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu quero me dar bem, mas não quero fazer a vontade de Deus, não, dizimar, não. Teve um aí que eu escutei o pastor, o dízimo é uma coisa, é coisa do judeu, que era coisa lá da... Amanda, hoje nós não somos judeus, não. E ele mesmo diz, nós não somos judeus, por que vamos dizimar? Não, mas na época do judaísmo, no Antigo Testamento,
Era uma forma. Hoje em dia, esse dízimo dá continuidade ao legado de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo recebeu, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, fala lá que aquela que trabalhava com Herodes, no palácio de Herodes, esqueci o nome dela agora, Joana, né? Ela fazia ofertas, ela ajudava o ministério de Jesus. Às vezes a gente pensa que Jesus Cristo falou assim: eu estou precisando de dinheiro agora para comprar alguma coisa, ou então eu quero comer, vou transformar pão aqui, vou comer. Não, Jesus comia peixe, Jesus era homem, então ele era ajuda financeira dele, era fundamental ter uma ajuda financeira. Então, mas muita gente pensa que as coisas surgem assim. Ficou, rapaz, um pastor falando de dízimo que era judeu. Amados, a visão anterior era uma coisa, hoje é a manutenção do reino de Deus, é com dinheiro, é com dízimos e ofertas. Mas não tem a palavra dízimo? Até ano passado, e hoje se transporta de uma forma totalmente espiritual para manter a casa do Senhor. Antigamente mantinha de uma forma, hoje mantém de outra. Hoje mantém com palavra. O mantimento, trazer mantimento para a casa do Senhor é a palavra de Deus que alimenta, que é o pão vivo que é Jesus Cristo. Meu Deus! Então tem pessoas que falam que às vezes fica 20 anos na igreja e não dizimam, não ofertam, não fazem evangelismo, não oram, não quer abrir uma cela, não segue a sua casa. Entendeu? A vida, não quer ter uma vida de comunhão com Deus. O casamento para lá, para cá. 20 anos na casa de Abinadab ficou a Arca da Aliança. 20 anos. E de repente Davi pega essa Arca da Aliança e traz para a casa de Davi. E trouxe do jeito. Não, deixa, vou trazer na carroça. Estava na casa dele. Ele já se considerava, essa arca é minha. Tem gente que está na igreja que diz que a igreja é dele. A igreja é de Jesus, não. Quando a gente está na igreja, ele não está fazendo a vontade do pastor, ele está fazendo a vontade de Deus. O pastor quer fazer a vontade de Deus. O pastor quer fazer com que a igreja venha multiplicar, porque é assim que Deus quer, e salvar mais vidas. Então a gente tem que trabalhar em função, não de eu aparecer lá e fazer a minha vontade, não, é fazer a vontade de Deus. E aí, amados, continuando, né? Pegaram a arca e trouxeram, e tropeçou e botou a mão na arca e Deus fulminou, porque Deus não estava gostando. Alguma coisa está desagradando a Deus, né? Ali diz que era por irreverência, porque a lei na época dizia que quem trazia a arca eram os levitas, os sacerdotes, eram pessoas preparadas para carregar a presença de Deus, como hoje também. Senão, aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é maldito, né? Está escrito lá em Jeremias 17, no Antigo, fazer a obra de Deus, em 1 Coríntios 15, 58, a obra de Deus não é vão, é coisa rentável, é coisa abençoada. Então, o que acontece, amados? Ele trouxe a arca para a casa de Davi de uma forma irregular, errada, despretensiosa, sem propósito, de qualquer jeito, e aí aconteceu o que aconteceu. Para tudo. Vamos começar de novo. Aí pega a arca e bota na casa de quem? Obed-Edom, o geteu. Estava na casa de Abinadab, agora está na casa de Obed-Edom. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. E 3 meses na casa de Obed-Edom. E a casa de Obed-Edom foi abençoada, muito abençoada. Então, amados, enquanto a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, sem grande impacto espiritual em Israel, em apenas 3 meses na casa de Obed-Edom houve bênçãos visíveis, prosperidade, honra e transformação. Houve principalmente testemunho que ela agiu, que a presença de Deus fez algo na casa de Obed-Edom. A presença de Deus quer fazer na sua vida a diferença, na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde. Deus quer operar na sua vida. E é por muita força da autoridade de Deus que eu falo isso para você. Deus quer operar. Não desista nunca. Deixa Ele conduzir a sua vida. Então a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses e mudou aquela casa. Foi um testemunho no local. E o testemunho foi tão grande que chegou até o rei Davi. O que está acontecendo?
casa de Obed-Edom está uma bênção lá, está multiplicando tudo. Então foi coisa mesmo. Agora, por que na casa de Obed-Edom? Obed-Edom era geteu. É importante você ouvir em 1 Crônicas, capítulo 26, de 4 a 8. Obed-Edom e seus irmãos eram homens valentes. Ou seja, geteu significa de Gate. Ele era lá da terra de Gate. Mas não era a origem que caracteriza o Obed-Edom. Era o que ele representava. Deus é maravilhoso, né? O que é um geteu? Geteu era um homem que morava em Gate. Gate era da Filistia, um filisteu, onde moravam os filisteus. Então ele, ele não era filisteu, mas provavelmente um levita que morava na região de Gate, ou um israelita cuja família tinha se estabelecido lá em Gate. Portanto, geteu não define a fé de Obed-Edom, mas o local de origem ou residência. Mas, com certeza, ele era um homem de Deus. Quando uma pessoa pega a presença de Deus, ela vai fazer diferença na sua vida. Amém, queridos? Com certeza vai fazer diferença na sua vida. E foi isso que aconteceu, amado. Espiritualmente, isso é maravilhoso. Obed-Edom representa alguém que, mesmo vivendo em ambiente estrangeiro, pagão ou ambiente hostil, ele guardou reverência pela presença de Deus. Ele reverenciou, ele honrou, ele fez o que devia ser feito. Né? A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, nada. Mas na casa dele teve bênção, teve prosperidade, teve honra, transformação e principalmente testemunha. Né? Isso é fundamental. A arca não abençoa casas automaticamente. Ela abençoa corações que recebem com temor, zelo e obediência. Amém? Eu vou ficar até aqui com vocês. Essa mensagem fica no teu coração. E não desista mais. Deus tem algo novo para a sua vida. Sempre tem. Sempre tem. Na minha também tem. E eu prego isso porque eu prego para mim também. Eu quero algo de novo. Eu quero transformação cada vez mais na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida dos teus filhos que vão assistir essa palavra, que possam ser, Pai, cheios da tua graça, cheios do teu poder, cheios da tua unção, que possam, Senhor Deus, manifestar aquilo que eles aceitaram, Jesus, na vida deles, em todo e qualquer momento, onde eles colocarem a planta dos pés, que o Senhor esteja com ele. Eu te abençoo em nome e por amor de Jesus. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor.